E aí, pessoal, tudo bem? Eu sei, eu tô sumido do YouTube. Mas é que eu tenho feito tanta coisa ultimamente e tá difícil focar só no YouTube. Eu tô fazendo TCC, eu tô dando palestra, eu também tô com a minha empresa, então tá complicado, tá complicado. Mas hoje eu trouxe um assunto assim bem recorrente, né? Que é quanto cobrar, né? Quanto cobrar por um projeto? As pessoas sempre têm essa dúvida, sempre tem esse questionamento, né? Eu vejo um monte de fórum no YouTube. Opa, fórum no YouTube é complicado, né? Eu vejo um monte de fórum aí pela internet, onde todo mundo pergunta, ué, mas quanto cobrar? Quanto cobrar? Eu não sei, como que faço? As pessoas sempre dão dicas, né? Mas nunca chega no ponto direto. Essa foi uma dificuldade que eu encontrei também, mas eu desenvolvi uma metodologia para mim. Ou seja, não é uma metodologia estudada, científica, absurda, certo? É uma metodologia que eu criei só para solucionar esse problema de eu saber quanto cobrar por um projeto, tá? Descomplicadamente. E você pode mudar essa metodologia, você pode fazer ela da forma como você quiser, tá? Então, tem uma planilha no Excel que eu criei. Então aqui, ó, orçamento. Então vamos lá, vamos entender essa planilha que não é tão grande. A primeira coisa que você vai fazer, você vai listar as suas despesas, tá bom? Né? Por exemplo, aqui eu coloquei 3 exemplos de despesa. Vamos supor que você é um designer gráfico, né? Então você vai ter aí, mas você tem a sua casa própria, você mora na sua casa, então você vai ter a despesa com a telefonia, né? Internet, o serviço de internet, a luz e os softwares da Adobe, né? Porque você é um designer gráfico, então provavelmente se você é um designer gráfico, você vai utilizar todos os softwares que a Adobe tem a oferecer. Então, como que faz isso aqui, né? Aqui, claro que você pode acrescentar outras despesas, né? É só vir nessa linha e inserir dezenas. Porque às vezes você pode ter o aluguel da sua casa, mas tem que ser coisas veiculadas ao seu trabalho, tá? Tá? Especificamente, por exemplo, a conta de água. Bom, a conta de água, ela não faz parte, tá? Mas, por exemplo, para eu ser um designer gráfico, eu vou precisar do telefone e da internet, eu vou precisar de pagar a luz, senão não tem como eu trabalhar no computador, e eu vou precisar de software Adobe. Inclusive, eu posso, né, se eu quiser comprar um computador, eu posso parcelar ele em 12 vezes, ele se torna uma despesa anual, né? E põe aqui. Mas enfim, percebam que tem alguns valores em laranja aqui, né? Esse valor em laranja é o que eu vou acrescentar. Então, por exemplo, a média, eu fiz um contrato lá com a telefonia, e tal, e nesse contrato a internet com o telefone é 120 por mês, é fixo, né? Então eu coloco aqui 120. O Excel ele vai calcular a despesa anual, né? Ó, ele vai multiplicar esse valor por 12 e aqui ele vai calcular a hora. Como que faz a hora? Eu pego esse valor mensal, eu divido por 30, porque 30 é o dia comercial, tá? Quantidade de dias comerciais. Não se considera mês 31 e etc, tá? Então, mês 30 eu divido isso por 30 e divido por 8. Por que eu divido por 8? Porque geralmente você só vai estar disponível por 8 horas de trabalho. Mas se você tiver mais ou menos horas disponível, é só mudar aqui, por exemplo, ó. Em vez de dividir por 8, divide a quantidade de hora que você vai trabalhar como designer por dia, tá bem? Então, por exemplo, por hora de trabalho, eu vou ter que gastar 50 centavos com a luz. Desculpe, com o telefone, tá? Com a luz a mesma coisa. Esse valor aqui multiplicado por 12 e esse valor aqui dividido por 30, ou seja, para eu descobrir o valor em dia. E o valor em dia dividido pela quantidade de hora que eu vou trabalhar. Nesse caso é 8. Então deu 75 centavos a hora, tá? E os softwares Adobe? O Creative Cloud, que vem com todos os softwares, ele é anual. Então você paga um valor, por exemplo, de 1.308 por ano, tá? Isso se você é pessoa física, tá? Mas tem diversos planos, né? Eu não sei quais que vocês assinam, mas é 1.308 por ano. Aí, o mensal é o seguinte, como eu tenho anual,
Então, o Excel ele vai passar agora a calcular o mensal. Então, ele vai pegar esse valor anual e vai dividir por 12 meses. E aí, ele vai fazer a mesma coisa aqui, por hora. Ele vai pegar esse valor mensal, dividir por 30 dias e dividir pela quantidade de horas que eu trabalho, 8, tá? E aí, vem a questão do salário, tá? Aqui eu vou listar todas as minhas despesas. Aqui, por exemplo, eu vou gastar, ó, de despesa, 1,70 por dia, quer dizer, por hora, tá? 1,70 por hora. E aí eu venho com o salário. Da onde que eu peguei esse salário? Tem uma tabela, tá? De salários médios para designers, para sistemas e tudo mais. Então, você vai definir o seu salário. Eu, por exemplo, defini como salário aqui 3.192,30, tá? Tá em laranja por quê? Porque fui eu que preenchi. E aí aqui o salário anual que eu vou receber, né? É 38 mil, tal. E por hora a mesma coisa. Eu pego esse salário mensal, divido por 30, que divido por 8 horas. Então, a minha hora vai ser pequena, né? Vai ser 13,30 por hora. E o que acontece? Bom, acontece o seguinte, que esse salário você que vai definir, tá? Você vai definir o que você vai gastar por mês. Quer ganhar por mês, né? Então, isso é considerado ainda uma despesa. É algo que você precisa ganhar por mês, desconsiderando as despesas, tá? Considere o seu salário como uma despesa diferente das suas despesas fixas, né? E aí aqui o Excel vai trazer o total, por exemplo, o valor total anual que eu preciso para me manter, né, nessa profissão, valor total mensal, eu preciso de no mínimo 3.600 aí para ficar legal no mês, e por hora, né, quanto que eu preciso por hora para conquistar esses valores. Então a minha hora mínima, tá? Hora mínima vai ser 15,01. Essa hora ela vai mudar conforme maior quantidade de despesa e também conforme a maior quantidade de salário, tá? Mas nesse exemplo aqui, a hora deu 15,01. Então, aí a gente vem agora para o projeto. O que esse projeto faz? Por que tem aqui, né? Em dias, em horas, em horas. Bom, porque é o seguinte, vamos supor que você tem 5 projetos no mês. Você não vai dedicar 8 horas por dia em cada projeto, né? Porque senão você ia alongar muito seus prazos. Então vamos supor, no projeto A eu vou dedicar 2 horas, no projeto B eu vou dedicar 4 horas, no projeto C eu vou dedicar 5 horas, tá? Isso é uma média, por isso que você tem que fazer o planejamento antes. Talvez algum dia eu traga um tutorial sobre planejamento, né? Uma aula, né? Não é bem um tutorial. Bom, então vamos supor um serviço de logomarca, né? Um serviço de logomarca. Bom, eu sei o seguinte, que eu posso trabalhar 4 horas por dia, tá? Só que percebe que minha hora ela ficou 0. Por quê? Porque essa em horas aqui ele vai calcular automaticamente. Ele vai ver os dias que eu vou gastar baseado nas horas de cada dia. Então, por exemplo, 4 horas, eu vou fazer em 3 dias essa logomarca. Considerando que nesses 3 dias, né, eu vou dedicar 4 horas. Então, o meu total de hora ele vai ser 12, tá? Então, pensa no seguinte, ele vai ser 12. E por que tá aqui, né, dedicação total 24? Bom, pelo seguinte, porque um projeto, né, ele pode ter outras coisas, pode ter reuniões, ele pode ter outras coisas para resolver, além do que realmente é a execução, né, que é 12 horas. Então, essa dedicação total, ela vai simplesmente dobrar a quantidade de horas do seu projeto para você conseguir ter uma folga. Ou seja, em horas de produção desse projeto vai ser 24 horas. Não significa que eu vou produzir durante 24 horas seguidas, né? Mas significa que eu vou produzir ele em 3 dias, porém, desses 3 dias eu vou gastar 4 horas no desenvolvimento desse projeto, tá? E aqui eu tô dando a folga. Aí, ó, esse projeto já deu um valor para mim. Ó, já deu 360,13. Então, esse é o valor mínimo que eu tenho que cobrar por essa logomarca. Porém, aqui a gente tem umas tabelas de diferenciais. Por exemplo, vamos supor que é uma empresa mais elaborada e tudo mais. Então, tem uma complexidade,
tá? Então, do valor total do meu projeto, por exemplo, eu vou aumentar aí, a complexidade ela vai ser, eu vou aumentar em 30% esse valor, tá? Aí eu vou precisar acompanhar, por exemplo, com a gráfica, né? Vamos supor que eu tenho que fazer a logomarca e ainda tenha que printar os cartões, né? Então eu vou fazer um acompanhamento com a gráfica de 20% do valor que eu realmente preciso. Só que o cliente está com muita urgência, ele quer isso para ontem. Então eu vou aumentar também 50% do meu valor. E aí o meu projeto, ele calcula aqui, né, ó, quantidade total de porcentagens. Eu poderia estourar, não tem problema, se eu fizer mais 50 aqui, ó, ele vai estourar e vai aumentar do mesmo jeito, tá? Mas aí deu 100% essa porcentagem de aumento e ele calcula. Como que ele calcula? Ele pega a minha hora, multiplica pela dedicação total, né, que é o E11 e o E17, multiplica. E aí depois ele acrescenta as porcentagens que são as taxas diferenciais, tá? Então, por exemplo, é claro que isso aqui é muito representativo. É óbvio que uma logomarca não vai valer 720 muitas vezes, e é óbvio que sua hora não vai ser R$15. Pode ser mais, pode ser menos, mas é tudo relativo, tá? Por quê? Porque você pode vir e modificar os valores. Modificando os valores, ele já vai modificar a sua hora. Modificando a sua hora, vai mudar o valor do seu projeto. Então vamos supor, eu sou experiente, eu quero ganhar 5 mil nesse projeto, tá? Já muda aqui, muda a soma total e muda o valor dessa logomarca. Basicamente isso, tá? É uma planilha aí bem simples. Então, resumindo, lista as despesas. Despesas por hora, tá bem? Eu posso descobrir chegando no anual ou no mensal, mas eu tenho que ter ela por hora. Lista o seu salário por hora também, tá? Isso aqui, por que que eu fiz 3 colunas? Para ficar fácil de calcular, né? Para eu não ter que ficar fazendo as contas. Pelo menos assim eu preencho um campo e o Excel faz tudo sozinho, né? Se eu mudar aqui, por exemplo, vai mudar aqui, vai mudar aqui, vai mudar aqui, entendeu? E depois, o meu projeto. Eu fiz o planejamento, lá o briefing, né? Eu sei quantos dias eu vou levar, eu sei quantas horas eu vou gastar por dia, então eu venho aqui e preencho. Aí ele vai me dar o prazo, né? O prazo prático, que é aquele prazo sem nenhuma dificuldade. E depois eu vou calcular a dedicação total, né? Ele calcula também, automaticamente, sozinho, essa dedicação total. E depois eu tenho as taxas diferenciais, que é, o projeto é um pouco complexo, ele é 30% mais complexo do que eu imagino, tá? Ele vai ter revisões. Essas revisões, então, elas vão equivaler a já vou incluir as revisões, por exemplo, você pode já incluir. Ou se você preferir, tire as revisões, deixa ela à parte. Então você fala, ó, pro cliente, né? Eu vou cobrar R$15 cada revisão por hora, entendeu? Mas você pode já incluir. Geralmente uma logomarca ele pode ter umas 2, 3 revisões, né? Então essas revisões são 15% do meu valor. O acompanhamento, eu preciso ir lá na gráfica. Então eu vou aumentar isso em 20%. Para quê? Para mim, né, conseguir ir lá e acompanhar. A urgência geralmente é 50% a mais do projeto. Entende? Então, é uma planilhinha rápida, não é definitiva, tá? Você pode alterar, você pode fazer do jeito que você quiser, mas é uma planilha que consegue chegar no valor mínimo, tá? Às vezes, por exemplo, aqui tá falando 1081, só que você é um designer mega experiente, tá? E mega talentoso. É por isso que você tem que considerar 3 aspectos, tá? Ó, o talento, a experiência, certo? E o tempo. O tempo, essa planilha vai ser capaz de executar. A experiência, você que vai definir. O talento, você que vai definir. Certo? Então, por exemplo, o Excel diz para mim cobrar 1081. Só que eu sei que eu tenho mais potencialidade de cobrar tanto, né? Lógico, respeitando o cliente, respeitando sua conduta, colocando o cliente em primeiro lugar, sendo um bom profissional. Mas isso aqui é só mesmo para orientar ao seu preço mínimo.
seu preço final. Beleza? Qualquer dúvida, né? Porque eu não sei se eu expliquei muito bem, né? Eu não sei se o vídeo ficou muito bom também. Mas qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E se vocês tiverem interesse... Ah, Kaique, né? Meu nome é Kaique. Eu não sei se vocês sabem. Ou CK, né? Eu prefiro que chame de CK. Ah, CK. Olha, eu não sei fazer uma planilha assim. Você poderia me dar esse seu modelo? Eu dou, com prazer. Aí a única coisa que você tem que fazer, né, é acrescentar as despesas. E só isso que você vai precisar fazer, tá? Acrescentar as despesas, né? Às vezes você tem outros diferenciais, você pode acrescentar também. E você vai manipular do seu jeito. Beleza? Se você gostou, dá um like, divulgue a seus amigos, tá? Divulga lá no seu Facebook, divulga no seu Twitter, num blog, não sei. Vamos fazer o marketing desse vídeo se você gostou, né? Vamos ajudar outras pessoas que precisam também calcular um orçamento, mas não sabem, não conseguem, né? Então, é isso aí, pessoal. Se você não está inscrito no canal, aliás, se inscreva, tá? Eu posso demorar a fazer vídeos, mas eu vou fazer mais vídeos. Fiquem tranquilos. Então, beleza então, valeu, falou!